Pessoal, te convido agora, você que está em casa, para acompanhar conosco agora uma matéria muito séria. A matéria é sobre pessoa desaparecida. Acompanha aí, acompanha a luta de uma mãe, a luta de uma família para localizar o seu filhinho que foi retirado da sua casa com 2 anos de idade. Acompanha conosco essa matéria emocionante. Desespero, esperança e fé, que muitas vezes se transformam em incerteza, revolta e uma ânsia inexplicável por respostas, por um desfecho, seja ele qual for. Estes são os sentimentos dos familiares e amigos das pessoas que desaparecem todos os dias no Brasil. Casos como o de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, que desapareceu há 19 anos e nunca foi encontrada. De Arthur Pascoal, que saiu de casa para fazer um mochilão em 2012 e nunca mais foi visto. Ou da menina Madeleine McCann, que sumiu em Portugal em 2003 e segue desaparecida, parecem distantes de nossa realidade. Mas histórias como as dessas pessoas são mais comuns do que imaginamos. Silvana, seu marido e seus 2 filhos mais velhos sentiram na pele todas as emoções relatadas no início desta reportagem. Eu sou a mãe do Flávio Henrique, da Conceição Silva. Ele tinha 2 aninhos quando desapareceu. Atualmente ele tem 10 anos, né? Estamos aí na peleja há 8 anos. Ele desapareceu em uma comunidade chamada São Luís, que fica na região de Peixoto de Azevedo, né? Onde residiam meus pais, onde estávamos a passeio lá. Foi lá que ele desapareceu no dia 18 de janeiro de 2015. E a partir dessa tarde de domingo, dia 18 de janeiro, a vida da família do Flavinho nunca mais foi a mesma. A história de Flavinho antes do desaparecimento desperta boas memórias em Silvana. O menino, de apenas 2 anos, sempre foi a alegria da família e sua própria existência é fruto de um verdadeiro milagre. Eu tive 3 filhos. Eu resido no Pará. A gente estava em um lugar chamado Vila Isol na época, né? Antes de eu engravidar dele, lógico. Eu morava lá, a gente sempre trabalhou com igreja, né? Sempre dirigimos igreja, pastoreamos igreja. E eu já tinha 6 anos, já tinha o Fabrício e a Silvana, os meus filhos mais velhos. E eu já tinha 6 anos que eu não tinha mais filho, né? Eu tinha passado por uma cirurgia e ocorrido um problema e eu tive que tirar meus ovários. Então eu não tinha possibilidades mais de ter filhos, né? Mas após 6 anos dessa situação, eu engravidei do Flavinho. Posso dizer um milagre, né? Não sei se todos acreditam, mas eu tenho como milagre. Flavinho, nascido no Pará, um menino muito esperto, ativo, amado, teve a convivência com a família interrompida abruptamente durante uma viagem a Mato Grosso, em Peixoto de Azevedo. Nós estávamos em viagem a gente foi visitar um amigo missionário na Paraíba, e na volta a gente, né, combinou de passar lá na minha mãe, devido a estar passando muito perto, né? A gente ia passar direto, mas a gente resolveu encostar. E foi nessa parada que tudo mudou, né? Que mudou a nossa vida. Nós ficamos 2 dias, fomos para passar sábado e domingo e ocorreu o desaparecimento no domingo à tarde. Aí os planos foram todos mudados, né? Aí já começou a procura do desaparecimento, né? E como eu estava falando antes, a gente passou o sábado normal lá na casa da minha mãe, né? Todo mundo alegre, matando a saudade. E no domingo a gente foi visitar o meu irmão, que reside no sítio que pertence ao meu pai, a 5 quilômetros de onde minha mãe morava. E a gente foi para lá à tarde, mas meu pai na caminhonete. E o meu esposo ficou lavando o carro, disse que para ir mais tarde. E assim aconteceu. A gente foi para lá,
Chegamos lá, passando um tempo, né, ali, conversando. Estávamos toda a família lá dentro de casa, né, meu irmão, minha cunhada, minha avó, minha mãe. Mais tarde chegou meu esposo, né, deitou no sofá, dormiu, estava cansado. Eu estava sentada numa porta com a minha filha, deitada na minha perna. E o Flavinho estava brincando no terreiro com 2 primos, né? Foi quando meu pai resolveu ir buscar um milho na roça, pertinho, e ele foi, mas o meu filho mais velho e o Flavinho quis acompanhar. Então, meu filho mais velho trouxe ele novamente, colocou na área, né, e deixou ele brincando ali. Ele ficou ali, brincando, né? Com pouco tempo depois, os 2 sobrinhos que estavam brincando com ele, perguntou dele: tia, onde está o Flavinho? Eu disse, mas eu não sei, está aí com vocês brincando. Eu disse, não, o Flavinho não está aqui, né? Eles tinham saído para a parte de trás da casa lá, e o Flavinho subiu, e ele disse, não, tia, eu acho que o Flavinho subiu para cima. E aí a gente começou, todo mundo já se movimentou, começou a procura, começamos a procurar ao redor da casa, nos pastos, e ali foi até 4 horas da manhã nós procurando, e não encontramos. E daquele momento, então, começou o desespero, né? A nossa vida, ela virou de cabeça para baixo naquele momento. E nós estamos já há 8 anos nessa procura, né? E sem respostas até hoje. As autoridades competentes logo foram alertadas, mas Silvana diz que a demora na ação de busca pode ter afetado a investigação. Eu acho que o que dificultou foi o tempo de ação da polícia, né? A gente fez a denúncia na segunda pela manhã e eles apareceram na terça ou foi na quarta-feira, né? Então deu tempo, né? Se ele foi retirado de lá, se alguém levou, deu tempo de ir embora, né? Livremente. Aí a gente se sente a impunidade, né? Poxa, é uma criança de 2 anos. Se fosse um adolescente, a gente daí ia entender, né? A polícia não. Mas, além deles chegarem no local bem tarde, de agirem para procurar já, depois que a comunidade já tinha vasculhado tudo, procurado, foi que foi chegar alguma polícia. Entendeu? O corpo de bombeiro era para comparecer, compareceram depois de alguns dias, de quase uma semana chegaram lá, disseram que era para mim ver uma roupinha que ele tinha usado por último, porque iam trazer um cão, né, farejador. Esse cão nunca apareceu até hoje. Não trouxeram, entendeu? Então, eu acho que a dificuldade que a gente tem num caso como esse é a ação da polícia. A gente, como pessoas físicas, né, normal, não tem como você fechar uma estrada, você fazer algo do tipo. Depende da autoridade. E, infelizmente, a gente teve o socorro da autoridade já com semanas, né? E foram poucas coisas que foram feitas durante o ano que ficou lá em Peixoto, foram muito poucas. Há 8 anos, Silvana, seu marido e seus filhos vivem uma incógnita em busca de outro milagre, o retorno de Flavinho. Não, a gente vive, assim, não vou dizer normalmente porque não é normal, né? Às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, eu não entendo como que a senhora sorri, entendeu? É algo que eu também não sei explicar, algo de Deus. Tudo calminho, né? Deus que faz isso, não é algo meu, assim, se fosse olhar pra minha estrutura eu não tenho. Mas Deus tem feito algo tão glorioso assim que, eu não sei, eu levanto todos os dias, eu cuido de pessoas, né? A gente cuida de pessoas. Todo dia eu levanto, eu digo, Senhor, coloca um sorriso no meu rosto. Eu preciso de sorriso. E é tudo que eu peço para Deus, força. E Deus tem trabalhado na nossa estrutura familiar, né? Meu esposo continuou fazendo o que fazia, eu continuei fazendo. De início, porque no início é diferente o pensamento, né? De início eu disse para o meu esposo, olha, eu não vou mais conseguir ser uma mãe, eu não vou conseguir mais ser uma esposa, acabou aqui nossa família.
eu não vou mais conseguir liderar pessoas como a gente faz, que a gente trabalha com pessoas. Então, para mim, acabou ali, entendeu? Durante 15 dias, o meu pensamento foi esse. Aí eu comecei a olhar para minha família, os meus outros filhos que dependem de mim, entendeu? E Deus foi me fortalecendo, né? Foi acrescentando minha fé e eu tô aqui. Alguém pergunta como que você conseguiu? Eu não sei explicar, é algo sobrenatural, é Deus que faz. Essa força faz com que a família nunca tenha desistido de buscar por Flavinho. Silvana acredita que o filho irá voltar e, para contar a sua história, foi convidada pelo vereador Eleus Amorim para uma audiência pública que abordou o assunto pessoas desaparecidas. Sensibilizado pela causa, o vereador Eleus Amorim, do Cidadania, convocou uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Cuiabá para discutir a questão de pessoas desaparecidas. O caso de Flavinho foi exemplo para a discussão de todos os presentes, principalmente das autoridades. Esse é um assunto muito importante, um assunto que mexe com a vida das pessoas. Eu, particularmente, eu posso dizer que eu sinto, né, na própria pele, porque eu tenho um irmão desaparecido há 35 anos e eu nunca vi nessa casa ou na própria Assembleia Legislativa a gente vinha discutir esse assunto, que é um assunto que me deixa muito preocupado. No ano de 2021, 1.920 pessoas desaparecidas, total registrado dentro do Mato Grosso. Dessas 1.921 pessoas, ainda temos 600 pessoas que não deixaram rastro, que ninguém sabe onde é que se encontra. Isso é grave, isso tem que ser levantado. E para poder se levantar isso, você tem que provocar reuniões como essa, onde com uma reunião como essa, uma audiência pública como essa, você move com que as autoridades venham todo mundo a se comprometer em buscar mais solução para poder dar uma satisfação a essas famílias. Para as autoridades que trabalham com a questão de pessoas desaparecidas, o fortalecimento entre os poderes é fundamental para amenizar a dor das famílias que passam por essa situação. É um tema recente, um tema moderno. Se você parar para analisar as legislações que nós temos no Brasil, né, tanto em âmbito federal quanto estadual, são recentes, e a Câmara Municipal agora, né, de Cuiabá percebe justamente a importância desse tema, né, um tema que agora ganha repercussão com a questão dos bancos de dados genéticos e traz essa discussão justamente para dentro do município, né? Quais são as políticas públicas, o que é que o município de Cuiabá pode estar fazendo justamente para, junto com os demais entes federativos da União e do Estado, né, buscar justamente as melhores políticas para que se solucione, né, minimize os problemas justamente relacionados a pessoas desaparecidas. É um assunto invisível, né? É algo que as pessoas não tratam, não falam. E o desaparecimento de pessoa é uma dor que só quem tem na família sente, porque essa pessoa, ela não está morta, ela não está viva, ela está ausente. E é uma dor que só vive quem tem alguém na família, e às vezes ela não tem para onde ir, para quem recorrer, e não tem aparato para dar uma resposta para essa família, entendeu? E o núcleo tenta, dentro do seu trabalho, fazer o melhor, né? Fazer o melhor para dar uma resposta para essas famílias. Quando nós participamos de um ato como esse de audiência pública, nós percebemos que a comunidade é chamada, e isso gera em meio à sociedade a busca justamente de um maior comprometimento com causas como essas. No grosso modo, o desaparecimento é voluntário. Então, tem problema em casa, sai sem falar, sem avisar, sem dar uma resposta, sem avisar ninguém, e aí a família procura. Mas temos casos de pessoas com problemas mentais, que são desaparecimentos involuntários. Temos desaparecimentos criminosos, quando a pessoa é vítima, né, de algum tipo de crime. Nós temos sequestros de facções criminosas. Cuiabá vive esse problema. De acordo com a questão da guarda, né, que fica com um pai, fica com outro, ou um familiar se ausenta com essa criança. Violência doméstica, nós temos um problema sério de violência doméstica, que a pessoa se ausenta dentro de casa e some sem dar notícia, entendeu? E a família procura. Então, sim, são vários motivos.
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulga dados de desaparecidos em seus anuários desde 2017. Mas estimar o número de pessoas que desapareceram anualmente segue sendo um desafio no Brasil, já que o governo federal ou os estados não publicam estatísticas sobre o tema. Em Mato Grosso, dados da PJC apontam que 585 pessoas estão desaparecidas no estado no momento, enquanto 2.165 já foram encontradas. Entre essas pessoas, Dona Maria Perpetina, que teve a história contada pelo programa Transportador. O que eu tenho que falar é agradecer muito a Deus e os povos que ajudou nós, meu sobrinho aí, minha sobrinha, meus filhos que estavam juntos também. Ajudou. Olha, a gente tem que segurar a emoção, porque é difícil, né? Você ver toda a família mobilizada e, poxa, eu tenho... Quem que não tem avó, que não tem avô, e você se coloca ali no lugar das pessoas, é muito emocionante e ao mesmo tempo você tem que segurar. Na hora que ela gritou, a avó respondeu também, para frente, assim, na hora que ela respondeu, nós fizemos uma varredura, já saímos de cara com ela. Graças a Deus, saímos na onde que ela estava. De acordo com a orientação dos órgãos de segurança pública, na teoria, para comunicar o desaparecimento de alguém não é preciso esperar as 24 horas. A orientação é procurar a delegacia de polícia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência assim que a ausência da pessoa for percebida. Os números do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos mostram que a faixa etária com maior número de desaparecidos é de adolescentes entre 12 e 17 anos, com mais de 30% dos casos. Investigações são iniciadas apenas no caso de desaparecimento de crianças e adolescentes de até 18 anos, bem como de pessoas com transtorno mental. De acordo com a Lei da Busca Imediata, os órgãos competentes devem enviar alertas para portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte nacionais e internacionais assim que forem notificados. Como o desaparecimento não é considerado crime, é feito apenas o boletim de ocorrência e não há investigação até haver suspeita de um crime, seja um homicídio ou um sequestro, por exemplo. É necessário que as pessoas tenham consciência de realizar rapidamente o registro de ocorrência. Aqui na capital, nós temos aqui, através da Polícia Civil, a Central de Ocorrências, onde justamente é aberta 24 horas durante os 7 dias da semana para registrar as ocorrências aí de natureza de pessoas desaparecidas. O setor do transporte rodoviário de cargas é grande defensor da causa, educando a sociedade sobre o desaparecimento de pessoas e promovendo campanhas relacionadas à causa, como, por exemplo, a adesivagem dos caminhões da Águia Sul Transportes, que percorre todo o Brasil com imagens de crianças desaparecidas, incluindo Flavinho. Apesar do inquérito arquivado desde 2018, o setor de transportes, a sociedade, o vereador Eleus Amorim, a família e principalmente Silvana jamais desistirão de Flavinho. A gente sempre aprendeu, sempre ouviu que a última palavra ela vem de Deus. E eu aguardo a última palavra. O homem pode falar o que quiser. O homem pode falar que não tem mais jeito, como eu já ouvi. Já ouvi muita gente dizer assim, eu acho que não está vivo mais. Eu acho que não vai acontecer. Muitas pessoas nem lembram do caso mais, nem falam no assunto mais. Mas a minha Bíblia diz que a última palavra vem do Senhor, e eu espero por ela. O homem tem boca, ele fala o que quer, né? Pode dizer que eu não vou chegar lá, ele pode dizer que isso não vai mais acontecer, que 8 anos muitas coisas aconteceram, né? Que não vai mais acontecer. Mas enquanto Deus não disser que sim ou que não, eu vou ficar na posição que Deus me colocou. De pé, lutando, né? Chorando quando tiver que chorar, sorrir quando tiver que sorrir, mas sempre com a confiança em Deus que é poderoso. Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua. Essa matéria que nós fizemos, você acompanhou,
e analisou. É uma matéria que foi alerta e para comentar também de uma audiência pública que nós fizemos na Câmara Municipal de Cuiabá sobre pessoa desaparecida. O assunto é grave, o assunto é de responsabilidade. O assunto não é história, como se fala, cada um tem uma história, não. É um assunto que é real e a cada momento nos deixa preocupados. Eu ouvi de autoridades que isso pode ser briga de facção, desaparecimento, Comando Vermelho, PCC, tráfico de pessoas, pessoas que realmente briga com a família e some. Aparece 1001 versões. Aparece 1001 versões do que pode ser. Agora, o que há realmente por trás, não cabe a mim falar, cabe às autoridades responderem. Cabe a todos nós que temos o dever de fazer com que haja mudança para que esse número zere. Ah, mas não vai zerar nunca. Vamos brigar para zerar. É o nosso dever como cidadão brigar para isso. A história da dona Silvana é uma história de superação, gente. Porque estou falando eu não imagino o que essa mãe passa com um filho de 2 anos que não vê mais. Na fase mais gostosa da vida da criança, não poder pegar ele, não poder abraçar, não poder andar com ele, não poder brincar. Essa família é o sufoco que passa, a falta que passa. Mas ela falou uma coisa bem clara. O sim ou não, ela está esperando em Deus. Essa audiência pública na Câmara de Cuiabá foi um ponto de diferencial para que a gente possa vir a chamar as autoridades para a reflexão. Você viu ali promotores de justiça, delegado de polícia, escrivão da polícia, investigador da polícia, todo mundo que trabalha e que participa para poder combater esse crime, eles estavam ali presentes. Vereadores estavam ali presentes e a população de Cuiabá também. Uma audiência rica em informações, uma audiência pública onde é que nós podemos convocar todos que participam para poder estar conosco junto ali. Esperamos que com essa matéria, despertamos aqui um sentimento de mais providência por parte da autoridade e de mais esperança para a dona Silvana e sua família.